Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos aí no livro dos Juízes, nos capítulos 10, 11 e 12, e nós estamos vendo aí muitas histórias legais, algumas conhecidas, algumas menos conhecidas, mas antes eu quero, de falar das histórias de hoje, eu quero fazer uma observação para vocês mais teológicas sobre o livro dos Juízes. Primeiramente, nós sabemos que a Bíblia ela gosta muito de usar o número 7, na verdade, é o número da perfeição ou da totalidade perfeita. E aqui no livro de Juízes isso começa a ser muito claro. O livro de Juízes, ele apresenta para nós 7 apostasias do povo de Israel. Pastor, o que é uma apostasia? É cair na fé, é desviar daquilo que Deus nos orienta. Por 7 vezes, só dentro do livro dos Juízes, Israel apostata da fé. Nós vemos dentro do livro dos Juízes a consequência das 7 apostasias, 7 servidões. Por 7 vezes, Israel é derrotado pelos inimigos e acaba entrando em um estado de semi-escravidão, vamos dizer assim. E por 7 vezes também, Deus tem misericórdia do povo de Israel e levanta 7 juízes para que libertasse o povo. Então só no livro de Juízes a gente vê 7 apostasias, a gente vê 7 escravidões e 7 libertações através dos juízes, servos do Senhor. O livro de Juízes é um livro muito violento, né? Ele fala de muitas guerras, é um livro muito sanguinolento, ele fala de muito sangue derramado, muito sanguinário, e ele trata dessas pessoas, os juízes. E talvez quando eu falo com você dos juízes, você deve pensar no juiz advogado, né? Que são os juízes atuais, os juízes que nós conhecemos, aqueles que usam uma capa, né? Uma toga. Mas os juízes bíblicos, eles não eram assim, pessoal. Os juízes bíblicos, eles não eram operadores do direito, eles não eram intérpretes da lei, mas eles eram uma figura muito semelhante aos prefeitos que nós temos atualmente, com uma exceção de que eles cuidavam também da parte espiritual do povo. Eles nunca houve, né, entre os juízes, um juiz que governou todo Israel. Os juízes, eles dirigiam micro-regiões dentro de Israel. Nenhum juiz exerceu influência em todo o território da Terra Prometida, mas em áreas bem definidas, como nós veremos hoje. No capítulo de número 10, nós vemos que Israel apostata, né? Como eu disse que apostata 7 vezes, é uma das apostasias de Israel. Israel passa a adorar Baal, passa a adorar falsos deuses, e Deus diz a eles que vai os deixar de lado. E Deus ele fica indignado, ele diz: olha, eu vou deixar que vocês busquem os deuses que vocês sempre quiseram, porque vocês arrumam problemas e me pedem ajuda. Vão pedir ajuda para os deuses aos quais vocês têm idolatrado. Deus chutou a porta, perdeu a linha com esse povo. E aí eles começaram a chorar e se lamentar, reconhecer a sua falha. E aqui que nós vimos lá atrás, né, onde uma cidade, uma região, ela é nomeada de Boquim, porque Boquim significa chorões, e o povo de Israel sempre pecava contra Deus e depois chorava pedindo desculpa. Isso acontece aqui novamente. Eles choram quando Deus diz que vai os abençoar. Mas ainda no capítulo 10 eles estão arrependidos. Eles começam a se livrar da idolatria e Deus, na sua infinita misericórdia, o que nós chamamos na teologia de longanimidade, Deus demora para se irar e descer a sua justiça definitiva. Ele levanta um juiz para libertar o povo, né, que era o juiz chamado Jefté. Jefté era um guerreiro, né? Na verdade ele era um guerreiro, e o povo acabou percebendo a sua garra e desejando ele como líder do povo. No capítulo de número 11,
nós vemos lá no versículo 29 que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Ele já era um guerreiro, ele já era vencedor, era um homem brabo, mas lhe faltava isso, o Espírito Santo sobre ele. Eu já expliquei em tempos passados, e a gente vai ver isso com Sansão daqui a pouco e com muitos outros, de que hoje você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo repousa sobre os servos de Deus. Mas no Velho Testamento, ele vinha sobre uma pessoa de cada vez. Normalmente, ele estava repousado sobre uma liderança. E aqui ele vem sobre Jefté no versículo de número 29 do capítulo de número 11. Porém, meus irmãos, Jefté, ele era meio pagão. Ele era meio crente. Ele não era totalmente crente. Ele era mais ou menos crente. Era brabo, era guerreiro, mas ele tinha algumas práticas pagãs. E quando o Espírito de Deus vem sobre ele, e isso o torna mais poderoso nas batalhas, ele faz um juramento que Deus não aprova. A lei mosaica reprovava esse tipo de juramento. Qual? Sacrifício humano, proibido tremendamente pela lei de Moisés. Mas ele diz assim, olha, se eu vencer os povos inimigos, principalmente os amonitas, né? A primeira pessoa que sair da minha casa, essa eu vou sacrificar para Deus. Por que Jefté faz uma idiotice dessa? Porque ele havia aprendido isso no mundo pagão. Sacrifícios humanos eram comuns no mundo pagão. E Jefté era muito rico, ele tinha uma casa muito movimentada. Ele nunca poderia imaginar quem é que sairia da sua casa. E quando Jefté vai para a batalha, Deus lhe dá a vitória, e ele está voltando para casa para comemorar, a primeira pessoa que sai da sua casa é a sua filha. E aí ele precisa então cumprir o seu juramento diante do povo, porque Deus não queria que ele cumprisse esse mandamento não, mas o povo queria, né? Meus irmãos, aqui no capítulo de número 11, a gente percebe que a gente tem que ter cuidado com o sincretismo religioso. É o sincretismo religioso, a mistura de doutrinas de várias religiões que trouxe maldição sobre Jefté e sobre a sua casa. Nós acreditamos que ela foi realmente sacrificada, ela mesma aceita ser sacrificada, a gente vê isso no texto bíblico, ela estava familiarizada com essas práticas pagãs. Mas, meus irmãos, o judaísmo, ele tem algumas histórias, algumas lendas. Uma das lendas do judaísmo diz que ela não foi morta, né? A Bíblia não fala isso, então a gente não pode garantir. Talvez Deus não tenha aceitado aquele sacrifício, né? Eu não sei. Mas o judaísmo, entre suas lendas, ele fala da possibilidade de Jefté não ter levado a cabo o sacrifício da sua filha. Eu espero que isso tenha acontecido, apesar de que a teologia clássica, ela acredita que realmente essa menina foi sacrificada e Deus não aceitou esse sacrifício. Chegamos ao capítulo de número 12, e aí a gente vê uma das passagens mais conhecidas do Velho Testamento, onde uma tribo, Jefté é da tribo de Gileade, né? Lembra que eu disse? Os juízes não governavam todo Israel, mas regiões de Israel. Jefté é de Gileade. Ele estava tendo atrito com várias tribos, com os amonitas, e havia pedido ajuda para os seus irmãos, os eframitas. E os eframitas não ajudaram Jefté. Quando Jefté vence os inimigos, Efraim vai tirar satisfação. Claro, eles queriam colher os louros da vitória de Jefté. E eles vão tirar satisfação. E aí, uma briga de família. Jefté joga na cara deles, fala, olha, eu precisei de ajuda, eu pedi ajuda a vocês e vocês não me ajudaram. Eu precisei ser forte e junto com Deus, junto com o Senhor, eu venci os inimigos. E aí, meus irmãos, essas duas tribos irmãs, agora a gente não está vendo brigas, né, entre povos pagãos, mas entre a tribo de Gileade e a tribo de Jefté, a tribo de Efraim, entram em guerra. E Efraim, que queria se impor, acaba se dando mal, porque Jefté havia acabado de vencer uma guerra,
o Espírito de Deus estava sobre ele, apesar do seu sincretismo religioso, que foi fruto da sua ignorância religiosa. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a Bíblia fala sobre isso. Deus ainda estava com ele. Deus lhe deu força então para enfrentar os eframitas e ele venceu. Os eframitas tentaram fugir, mas Jefté era muito inteligente. Ele cercou o único lugar pelo qual a tribo de Efraim podia fugir, que era o Vale de Jaboque, o val do rio Jaboque. E aí Jefté ele fazia o seguinte: os eframitas tentavam fugir do território que ele estava, porque eles eram fisicamente muito parecidos, eram tribos irmãs, mas Jefté sabia que eles não falavam igual. Já havia os regionalismos, como há no Brasil, né? Nós não falamos igual os nordestinos, nós não falamos, nós aqui no Rio, igual os paulistanos, nem igual aos mineiros. Os eframitas falavam diferente dos gileaditas. Então, quando o eframita tentava fugir de Jefté, ele cercava o Vale de Jaboque, o único lugar pelos quais eles podiam fugir, e ele dizia: diga para mim Shibolete. E eles não conseguiam falar Shibolete, né, que era uma palavra lá do idioma hebraico-aramaico. Eles falavam Sibolete. E como a pronúncia era diferente, Jefté sabia que eram eframitas, não eram gileaditas, e aí matava os seus inimigos. Ele era muito inteligente. Mas aqui está em pauta briga de família, né? Briga de família que trouxe um grande mal para essas duas tribos. No capítulo de número 12, Jefté ele faz uma lembrança, né? Ele se lembra lá no versículo 3 que se ele dependesse dos seus irmãos eframitas ele teria morrido. Ele precisou ser corajoso, se esforçar e contar com Deus e mais ninguém. Meus irmãos, às vezes nós não podemos contar com ninguém nas nossas batalhas, mas sempre podemos contar com Deus. Amém? Hoje tivemos um Páginas da Bíblia um pouco maior, que é um texto muito rico teologicamente falando. Espero que você tenha sido abençoado e te lembro, nas suas batalhas, quando você não puder contar com ninguém, conte com o Senhor. Ele te dará livramento. E muito cuidado com a sedução de outras religiões, porque isso pode nos fazer errarmos diante do Senhor. Beijo no seu coração, seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, com a graça do Senhor.